Bom dia! Bom dia! Sorriso aberto com os dentes brancos, quem é que não quer? Além dos cuidados básicos com a saúde, cuidados de todo dia, existem também técnicas bem específicas. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre clareamento dos dentes hoje aqui com a presença de dois dentistas, Dr. Gustavo Bastos, que é ortodontista. Bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Também cuida bastante das crianças, né? Isso aí. Então tá bom. E tem aqui também a Patrícia Radaik. Isso. Radaik, que é especialista em implante e estética. Isso. Pra gente começar, clareamento do dente. As pessoas acham que clarear o dente acaba desgastando o dente fica mais fraco. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito, na verdade, porque hoje é um método bem seguro. Já de 10 anos para cá teve uma evolução bastante grande dentro dos agentes clareadores, né? Vamos dar uma olhadinha numa imagem aqui, doutor Gustavo, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu com esse paciente aí. Teve um clareamento, mas também outras cocitas más, né, aí? Exatamente, Mariana. Na foto de cima, a gente observa que existia uma cor que era um pouco mais amarela, que não era das mais bonitas e que também tinha um espaço entre os dentes da frente, é o chamado diastema. Depois de um tratamento ortodôntico muito simples, as pessoas invariavelmente querem coroar esse tratamento com um sorriso mais branco, um sorriso mais bacana, né, mais vencedor. Todo mundo quer um sorriso branco. E esse clareamento que vocês estão vendo na tela é um clareamento que nós fizemos com um produto caseiro. O paciente ele é responsável por fazer isso e num período de 2 a 3 semanas esse resultado que vocês estão vendo foi atingido. Aquela separadinha nos dentes ali, que eu acho muito interessante, chama diastema, aí a pessoa fechou o dente, né? Pode optar por fechar ou não, né, doutor? Diastema porque você está sendo simpático, porque as crianças chamam de golzinho, acredita? Golzinho! Bom, doutor, a gente fala muito de tratamentos estéticos e o clareamento é também um tratamento estético, né? Com relação a esse espaço feminino, tem a escova definitiva, né? Tem também o alongamento dos cílios definitivo, permanente no cabelo. O permanente definitivo, que não é nada definitivo, né? O clareamento, ele pode ser chamado também de definitivo? Quanto tempo dura o clareamento? Então, eu vou com a Mariana. Nada é definitivo. Nem a vida. Aí não, doutor. Definitivo nada. Nem o amor é definitivo. Que pena, né? Oh, que pena. Gente. Mas o clareamento é assim, se você fizer o clareamento, e vamos dizer esse resultado que a gente viu, se ele foi atingido em 3 semanas, vai depender do paciente preservá-lo. Se ele tiver uma dieta que não é muito rica em pigmentos, se ele não, vamos lá, comer açaí, se ele não ingerir muito café, evitar refrigerantes à base de cola, provavelmente esse clareamento vai ter uma longevidade de 5 anos, de 8 anos. E lembrando que depois de um tempo pode dar um retoque. Dura bastante, então, né? Dura bastante, claro. A gente tem um auditório virtual querendo participar da nossa conversa. Vamos ver quem fala. É a Érica. Escovar os dentes após comer qualquer coisa pode deixá-los mais brancos? É muito comum, eu imagino que as pessoas já passaram por isso. Às vezes a gente toma uma tacinha de vinho e entre 2 pessoas, uns ficam com os dentes muito escuros e outros não. Escovar os dentes sempre vai clarear os dentes, porque as pastas elas contêm produtos abrasivos que vão sempre limpar os dentes. Então, quem quer fazer clareamento não pode pensar em fazê-lo antes de dar uma boa limpada, quer seja com a escova ou uma limpeza profissional no consultório. A limpeza profissional no consultório tira o chamado tártaro, né, doutor? É isso aí. Que às vezes a pessoa quer fazer um clareamento, mas olha só que boa notícia, às vezes você precisa só tirar o tártaro. Não é uma coisa que a escova dá conta de tirar. O dentista precisa fazer porque é preciso uma espátula muito específica e a gente tem uma representação aqui do que seria o tártaro. Seria mais ou menos uma coisa para ser retirada dessa forma. Não dói. Dói? Dói não, né, doutor? Não. Às vezes dói, né? A gente anestesia. Mas o processo... Não, mas anestesiar para tirar o tártaro? Precisa disso? Às vezes precisa, sim. Às vezes precisa, porque o tártaro está subgengival, está dentro da gengiva, então a gente precisa... A gente está mostrando aqui, então é só primeiro uma limpeza no dentista antes para a retirada do tártaro, que é um processo para ser feito antes de qualquer clareamento. É fundamental. Se não fizer a raspagem, a limpeza, a profilaxia, que a gente usa uma pedra pomes para estar fazendo,
clareamento não é efetivo. E às vezes a pessoa fica tão satisfeita e fala, gente, meus dentes estão ótimos. E não precisa nem fazer o clareamento. Tirou o tártaro, ficou satisfeito. Acontece isso? Acontece demais, porque é muito comum as pessoas esquecerem de limpar os dentes de trás, principalmente. E naquele sorriso amplo, às vezes a gente vê um tom mais escuro, que na verdade é o tártaro acumulando lá atrás. E o tártaro acumula muito por trás e embaixo dos dentes também. Então, uma boa limpada, às vezes é o suficiente e a pessoa não necessita clarear os dentes na sequência. Eu vou chamar vocês agora, já que, supondo que esse paciente não ficou feliz apenas com a retirada do tártaro, o que a gente pode fazer nos próximos passos, né? Doutora Patrícia, se você quiser ficar aqui desse lado, por enquanto, vamos mostrar aqui, então, o dente, como é que age o clareamento. Esse dente aqui, isso aqui é um esquema de como é um dente. Vocês imaginem que um dente foi cortado no meio e a gente vê a parte interna, que é representada pelo vermelho, que é a polpa. Existe uma parte intermediária chamada de dentina e a parte externa é o esmalte. Se nós pretendemos clarear esse dente, a gente vai aplicar um produto, que a gente poderia fazer uma analogia como se fosse um shampoo, e esse produto vai penetrar pelo esmalte e vai clarear essa parte mais interna chamada de dentina. Vamos lá, então? Vamos lá. Não é bem um shampoo esse, né? E aí ele faz assim, ele vai fazer como se fosse assim e vai penetrar aqui. Mas é importante lembrar que só colocar o produto não é o suficiente. Esse produto ele precisa ficar no mínimo 2 ou 3 horas para que o produto haja no dente, penetre no dente e que a gente tenha um clareamento eficaz. Às vezes isso não acontece no primeiro dia, às vezes não acontece na segunda semana, quando casos mais difíceis são necessários, às vezes até 1 ou 2 meses para se chegar a um resultado bacana. Agora, até aqui o resultado, né, doutora? A gente está vendo. Tem gente que chega no consultório com um dente mais ou menos nessa cor e quer logo vir para cá, na escala, vir para esse mais branquinho aqui. Isso é possível? Então, é difícil. Às vezes a gente tem que lidar com o paciente com uma expectativa muito grande. Dentes muito escuros, como representado aqui nessa escala, eles com certeza vão chegar a um resultado superior. Mas é muito importante lembrar, Mariana, que é imprevisível. Isso não é matemática. 2 mais 2 nem sempre são 4 aqui. Então a gente tem que conversar com o paciente e dizer, olha, a gente vai chegar num resultado muito melhor, mas talvez não seja o branco absoluto, não vai virar branco parede. Por mais que tem gente que queira branco parede. Fica até artificial também, o branco parede, né? Claro. Me ajudar aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre clareamento com gel, que também é uma técnica que muita gente está fazendo, né? Como é que funciona? O clareamento com gel talvez seja das técnicas mais estabelecidas. Eu gosto muito de lembrar que é das técnicas que são, dentre as várias que existem, é aquela que é mais segura, porque a gente pode ver o resultado gradativamente. Imagina que quando a gente usa algum recurso um pouco mais forte, a gente pode se surpreender com o resultado. E o clareamento, às vezes, ele não tem muito como voltar atrás. Só que com clareamento a gel, a gente vai gradativamente comemorando o resultado que a gente está atingindo. Como é que é? A gente pega uma ampolinha como essa aqui, mostra como é que faz. Aqui dentro tem o gel, né? Isso. Esses produtos são produtos que os dentistas compram em lojas especializadas. A gente recebe o paciente no consultório e faz um molde dele. Esse molde, a gente verte o gesso, a gente faz uma boquinha, como se fosse a boca do paciente, e a gente faz uma moldeirinha de silicone ou de qualquer outro material. Dentro dessa moldeira, a gente aplica o produto, que pode variar em concentrações, dependendo da velocidade que a gente quer atingir o resultado. A gente coloca o produto dentro desses casulos que representam os dentes e a pessoa pega essa moldeira e coloca na boca. E negocia, dependendo do tipo de tratamento a ser executado, se vai usar durante o dia, se vai dormir com o produto, e o resultado vai ser atingido em algumas semanas. Pode ficar o dia inteiro com isso? Essa é uma pergunta ótima. Tem pessoas que têm ânsia de dormir com isso. Ânsia de vômito? É um desconforto. Entendi. Então, antigamente se exigia que dormisse com isso a noite inteira, isso às vezes atrapalhava dormir. Se você escolher
um produto um pouco mais concentrado, talvez você possa usar durante 2 ou 3 horas por dia e não precisa usar à noite. Entendi. É uma boa estratégia. Lembrando que cada caso é um caso e a gente tem que conversar com o paciente e ver como é que a gente vai se adaptar à vida dele. Tem gente que tem medo do dentista, mas tem muito mais gente que tem medo da conta do dentista, né? É claro que todos esses tratamentos não fazem parte do Sistema Único de Saúde, Orlando. É muito importante lembrar que esses tratamentos, eles não são... Vou fazer uma analogia, isso não é um quilo de batata que você compra. Você tem que entrar em acordo com o dentista e você tem que saber que um resultado precisa ser atingido. Quanto tempo vai demorar isso? Às vezes é imprevisível, às vezes a gente atinge um resultado em 1 semana, às vezes a gente atinge um resultado em 2 meses. E por isso que os honorários dos dentistas às vezes variam em função Mas da tem que quantidade. combinar. Tem. Mas hoje nós estamos falando de clareamento e também do que escurece os dentes. Olha esse barulhinho de dentista. Gente, isso dói mais que o próprio aparelho. Esse barulhinho que o Flavinho sintonia. Você acha música? Soa como música. É música, Mari? Aos ouvidos de vocês, né? Puxa vida. Vamos lá para o que escurece os dentes. A gente já sabe, mas não custa lembrar, não é? É tudo mesmo que a gente vive falando. Aliás, nós já falamos agora. Tem uma listinha aí, doutor? Pois é, Fernando. A gente tem aqui suco de uva, chá, vinho, refrigerante e café. Tudo isso, com o tempo, isso não é de uma vez para outra, isso não é de um dia para o outro, com o tempo vai escurecer os dentes. Agora, quem está fazendo clareamento não pode tomar de jeito nenhum? De jeito nenhum é muito forte dizer isso. Eu diria para evitar tomar, porque no momento que a gente está clareando os dentes, a gente está num processo em que um produto específico está clareando os dentes, o dente talvez se torne um pouquinho mais suscetível, digamos assim, aos pigmentos, faz sentido dar um tempinho. Mas eu, particularmente, não proíbo o cafezinho depois do almoço. Ainda bem, Que ainda bom, bem. Mas tem que escove em seguida. Mas daí tira o gostinho de café que Então, fica 30 bom. minutos. 30 minutos. Tá bom. Agora, cigarro não tem jeito, né? Não existem limites seguros para o consumo dessa substância. A gente adora falar mal do cigarro e ele está aqui para lembrar que ele também atrapalha exatamente quem quer fazer o clareamento dos dentes. E, aliás, se você fuma, está fazendo o clareamento, então é melhor nem fazer, porque é preciso parar de fumar, porque atrapalha tudo, não faz né, sentido, doutor? Fernando, não faz sentido. E até se a gente pensar, né, a pessoa que fuma, querer ter dentes mais claros, Não é algo adianta. antagonista. Não combina, isso. né? Não E tem. lembrando que câncer de boca, as pessoas não pensam muito nisso, mas acontece muito. Isso nem sempre é diagnosticado.